Olá, sejam muito bem-vindos à Egrégora do Estrela Vênus Tarô. Eu sou a Esther e já se inscreva aqui no canal para me ajudar a alcançar cada vez mais pessoas e ajudar essas pessoas a evoluírem espiritualmente, né? Juntamente a minha família espiritual e a de vocês. Além disso, no mês de dezembro, tá tendo uma promoção, tá? Das leituras. Então, assim, todos os catálogos, tanto leituras clássicas como as leituras de alma, estão com 20% de desconto por causa de Black Friday, Natal, Ano Novo, e aí essas festas de fim de ano, né? Como um presente para quem vem através do canal, tá? Então, entra em contato comigo lá no WhatsApp e fala, olha, eu vim através do vídeo tal. E aí a gente escolhe uma leitura para você, tá bom? Apropriada para o seu caso. Então, peguem o que cabe a vocês, né? Lembrando que é uma leitura geral e atemporal. Então, essa leitura é para o ano de 2026, para entender quais vão ser os seus maiores desafios e as suas maiores conquistas dentro desse período, né? Então, já coloquei até as moedinhas aqui, ó, para trazer prosperidade também. Pode ser que isso venha a ter início, né, agora, no fim do ano, para você conseguir engatar nessas metas em 2026 e pelo menos estar avançada nelas quando chegar ao final de 2026. Para você que é do signo de Virgem, né, ou que tem Sol, Lua ascendente ou Mercúrio em Virgem. Tá, então vamos começar entendendo quais são os pontos principais aqui, né? Qual é o ponto principal a ser evoluído ou acontecimento, né? O diabo, a lua, o mundo de novo, graças a Deus. Assim, é porque é uma energia de renovação, né? Todo início de ano a gente tende a ficar um pouquinho introspectivo para repensar o que enfrentamos no ano anterior, o que conquistamos e aonde queremos chegar, né? Rever objetivos, metas e aqui sempre quando eu falo com signo de Virgem, eu sinto que é um signo que carrega muitas dores, muitas coisas pesadas para a alma, para o corpo, entende? Então, feridas emocionais que podem vir a refletir no corpo, por exemplo, ou literalmente ter passado por questões de agressões físicas. E a carta do diabo invertida vem mostrando a necessidade de libertação dessas questões. Me remete até um pouco Quiron, né? Que seria uma pessoa que passa por traumas e sai machucado, mas que se cura, renasce e ajuda outras pessoas que passam pela mesma situação a saírem disso, tá? A partir da experiência que ela teve daquela situação. Então, assim, o, o arquétipo do Quiron é esse, você pegar o teu sofrimento, ter uma longa jornada de cura até que você é o curador ferido, né? Você consegue curar outras pessoas também a partir disso. Ok. É fazer... pegar um limão e fazer a limonada, né? Então, vamos lá. Em que aspecto da vida você precisa realizar esse tipo de cura, né?
Do que estamos falando? Qual aspecto da vida? Ok, a carta e a torre. É algo que você... Olha só, não é que esteja enraizado. Vem a criança embaixo também. Ó, eu vou pegando até que saiu a lua de novo, tá vendo? Eu fui pegando até que saiu a lua de novo aqui no fundo. Mas basicamente, é algo... Gente, essa serra tá complicadíssima. É algo... Deixa eu ver se foca, né? Tá de graças. Não, lá de cá. É algo que você esconde de todo mundo, tá? É um segredo a 7 chaves. Que você só entrega essa mensagem na mão de quem você confia. Ou me veio até assim... Foi o que eu falei. Questões de virgem são muito pesadas. Então me veio até a sensação... Sabe da série 13 Reasons Why? 13 razões por quê, né? Onde ela deixou cartas sobre o porquê ela se sentia de tal forma, coisas que ela nunca tinha falado pra ninguém. Ela era sorridente, alegre na frente de todo mundo e, sei lá, parecia estar superando as coisas, quando de repente ela se... né, eu não posso falar isso aqui, mas enfim. E aí ela deixa essas cartas explicando as 13 razões do porquê ela fez isso. Então, assim, e você, é o que eu falo, você se mantendo muito em silêncio, evitando ambientes sociais, aqui na Carta da Torre, evitando justamente amizades, comunicação. Você tá como se fosse num calabouço, mas você mesmo se coloca lá, entende? Presa, sem... É como se você não pudesse contar com ninguém, sem conseguir falar, se expressar, ter alguém que vá levar a sério, que te considere a ponto de entender as suas questões ou que vá conseguir te ajudar, né? Alguém que tenha passado pela mesma coisa que você acha que... Talvez você ache que é a única a estar passando por essa situação, que você está sendo injustiçada nesse sentido, mas acaba entrando num lugar de vitimismo natural do sofrimento, porque você entende que só você sofre desse tanto, né? Tipo, caraca, não tem ninguém... Porque você não tem referências ao seu redor de pessoas que estão sofrendo tanto quanto você, né? Então você se isola, guarda pra si seus problemas, porque ninguém vai resolver eles, né? E olha só, calma. A âncora e a criança vem me mostrando que essas questões mentais, aqui tá tudo girando no mental, estão aqui há tanto tempo que elas já estão como certezas firmadas, entende? Nove de espadas. Mas talvez a falta de, às vezes, de perdão até próprio, né, por algo que você tenha feito, ou perdão para com outras pessoas, fazem com que você fique estagnada, mas ao mesmo tempo sofrendo muito psicologicamente. E talvez seja com relação a algo que começou na infância. Então, talvez até aspecto familiar, né? A falta de suporte psicológico ou alguma crença que incutiram em você dentro do seu âmbito familiar que faça com que você ache que tem que carregar tudo isso sozinho. Tá difícil focar aqui, né? Deixa eu botar aqui. Que faça com que você acredite que consiga carregar todo esse fardo sozinho. E não é bem assim, né? O mundo, ele
As pessoas só evoluem quando elas têm uma, que é o que eu chamo de egrégora aqui, né? Quando elas se sentem pertencentes a algum lugar, a um grupo de pessoas, nem que seja pequeno, nem que seja uma pessoa, mas assim, não é sozinho que você vai conseguir sair dessa, entendeu? Precisa ter ajuda, precisa ter ciclo social. Nós somos seres sociáveis. Viemos aqui com a missão de... Gente, isso é até incrível, que se você for parar para reparar na Bíblia, todos os ensinamentos, inclusive os 10 mandamentos, eles estão se referindo a como você atua no meio social, as suas relações interpessoais. Então, não tem como você banalizar como se você não dependesse de ninguém. Não é dessa forma. Todos nós dependemos. Se não fosse o serviço, por exemplo, se não fosse o nosso serviço, talvez o outro ficasse a Deus dará. Se não fosse nossos pais, a gente não teria tido teto, não sei, assim, se não fosse o esforço deles, entende? A gente tá sempre precisando de alguém, né? Porque agora você é adulta ou adulto, né? E consegue se virar sozinha, que você precisa fechar o seu coração a esse nível, tá? Talvez você tenha sido criado com a crença de que você não pode confiar em ninguém e que tem uma questão muito sacrificial, né? Um voto de sacrifício, de que você precisa estar sempre dando tudo de si, se esgotando, chegando até provavelmente a um burnout, né? Para que você consiga chegar em algum lugar, alcançar alguma coisa, conquistar algo ou alguém, entende? Beleza. Vou até deixar aqui para me recordar de alguma coisa, se precisar. E qual vai ser o maior desafio para a Virgem em 2026? Nesse processo que ele está passando. Rei de Paus, se manter firme na fé. Porque, é o que eu falo, Rei de Paus, no lado sombra, ele já tá esgotado de tanto tentar, de tanto... Ele é um líder, né? Eis a questão. Então, me lembra muito a algo solitário. Líderes, geralmente, acham que a maioria deles, tá? Não tô falando o que deveria ser, tô falando o que geralmente é nesse mundo. Eles acham que eles são... Como é que eu vou falar isso, gente? O núcleo do problema e da solução. Então, assim, se a equipe vai mal, a culpa é dele. Se a equipe vai bem, os louros são dele. Entende? É uma coisa mais egocêntrica. Então, é a questão da âncora, de carregar muito fardo para si, sendo que não é esse o papel do líder. O líder, ele encaminha, ele vê lá na frente, né? Ele estuda para ver todas as possibilidades de acerto e erro. Ok, ótimo, mas o papel dele é guiar. Agora, todo o resto do que acontece, nem sempre é culpa dele. Pode fazer uma besteira ou outra na hora de liderar? Pode, mas é um trabalho em equipe. Foi o que eu falei, a gente convive em sociedade e cada um tem que se responsabilizar pelo que é seu de fato, pelo seu fardo, próprio fardo, né? Aquilo que você põe no mundo. Então,
entrar nessa mente consciente, né? Ser mais consciente daquilo que cabe a você, o que cabe ao outro. O que você pode vir a se responsabilizar e o que você pode encarregar o outro, sabe? Delegar ao outro. Entendeu? Tipo assim, deu algo errado, nem sempre a culpa é minha, né? E aí começar a se questionar, por que a culpa é minha? No que eu errei? Né? Tentar olhar a visão do todo e não somente do acontecimento. Então, você ir cercando de todos os lados com perguntas. Então, não se contentar com uma resposta pronta, tá? É assim que surge a consciência. Então, você, tem um acontecimento. Como é que eu vou pegar um exemplo de acontecimento? Porque aqui parece ter sido várias coisas, né? Várias coisas que culminaram nessa rigidez mental. Mas como que a gente pode dar um exemplo? Sempre me vem uma questão de confiança. Sempre não, né? Mas é porque a leitura anterior que eu fiz veio. Porque olha só. Aqui não tá aparecendo. O rei de paus, ele tem um escorpião no braço dele. É como se você tivesse confiado em pessoas para fazer determinadas coisas e elas foram lá e, ao invés de. Como se o escorpião tivesse te picado, né? Te traiu. Falou por você pelas costas, sei lá. E aí você parar pra raciocinar. Eu tive culpa nisso? O que ele falou sobre mim condiz com a realidade? O que eu fiz parece minimamente com aquilo que ele fala? O que eu fiz de errado? Ou se eu não fiz nada? Ou se eu fiz, o que eu posso melhorar? Então, assim, é pegar mais leve consigo mesmo. Talvez com a sua criança interior, né? Entender que... Gente, é sobre fardo mesmo, mas tá muito no mental aqui. Isso tudo que a gente tá só no maior desafio, hein? Cavaleiro de Ouros. Carregar somente o que é seu. É isso. E delegar. Por quê? É como se essa mulher aqui fosse a... Gente, muito difícil aqui essa câmera, olha isso. Como se essa mulher fosse a chefe, a líder, né? E o búfalo seria a equipe, o burro de carga. Mas por quê? Porque ela vai ser uma carga distribuída para várias pessoas, entende? Você doma o teu papel, eles domam um deles. Então, acho que isso aí entra até em relações profissionais, mas assim, no pessoal também muito. Amizades, né? Do que você... Relacionamento amoroso, do que você se compromete. Eu acho que é isso. Muito do que você arca como responsabilidade para si. E olha só, pegar leve com você mesmo. 5 de espadas. Novamente, sobre esconder. Parar de esconder os sentimentos. Traz a necessidade de, compartilhar com alguém de confiança, porque novamente veio a questão do falaram por trás de mim e eu fiquei sabendo. Tá vendo? Tem um grupo de pessoas lá na fogueira. Os corvos, teoricamente, tá, gente? É historinha. Ouviram e vieram trazer a notícia pra ela. Então, assim, foi o que eu falei. Saiba separar o que é problema psicológico do outro, que ele espelha nos outros,
Entende? Então, a gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem dentro de si. Então, se ele falou, que você é muito, sei lá, mesquinha. Será que não é ele que é e tá projetando isso em você? Sabe? Enfim, aí vamos lá. Qual vai ser a maior conquista em 2026 para a Virgem? A roda da fortuna. Você vai ter uma guinada aí na questão de prosperidade, tá? Quando a roda gira, todas as áreas da vida sofrem alterações. E aí, quem tava por cima da carne seca aqui falando mal de você vai para o ralo. E você que estava por baixo se sabotando, se humilhando, né? Se colocando. Porque me vem muita sensação de que você aceitava essas titulações que colocavam em você. Então, fazia uma humilhação e você ficava quieta. Talvez não se defendia, né? Tá muito na fala aqui. Você não falar, não se expressar, não se defender. Que a fala é a nossa defesa. Então, a roda da fortuna vem trazendo isso, que você vai sair por cima. Você saindo dessa acorrentamento mental do diabo. Gente, não tá focando, vou botar na minha cara, é foco, ó. Pra entender que você também tem vez nesse mundo, né? E a justiça divina não falha. Pode tardar, mas não falha. E aí o tombo vai ser feio para quem tá lá. Qual mais é a conquista? 2 de paus. Você reavaliando. Foi o que eu falei, você reavaliando. Sair desse lugar, se afastar dessas pessoas, e entender o que você pode melhorar para fazer algo em prol de si mesmo, né? Porque nesse tempo todo aqui eu senti uma energia de anulação. Autoanulação para, não sei, sentir que aquilo era aquela matrix, aquela bolha que você estava vivendo, era a verdade, sabe? Do que falavam de você, do que... Ou então acatar quieta, engolir muito sapo, entendeu? E você observando o mundo como ele é grande agora. Como ele gira, capota, né? Porque temos o mundo e a roda da fortuna aqui. E entendendo que as coisas podem ser diferentes, desde que você se veja como protagonista da sua vida e haja a seu favor, tá? E o que mais? Eu acho que é isso. Rei de ouros, que eu falei de ser protagonista. Porque talvez você estivesse atuando como líder protagonista no teu ambiente e não estivesse sendo valorizado, né? Olha só, 4 de copas. Só que esse 4 de copas está invertido. Como ele entra na parte de conquista, é o reconhecimento, tá? Você deixando de se sentir insuficiente, porque você vai passar a receber amor, glória,
assim, todos os louros pelo aquilo que você faz e merece ser reconhecida, né? Então, acho que é muito uma coisa bem objetiva, assim, de ser resolvida, tá? Porque você não tem muito medo de. Não vejo medo de entrega. Não é que você tenha medo de entregar, porque você tem muito realmente. Mas acho que de se abrir, né? Cai o cavaleiro de ouros e rei de ouros. Realmente é uma coisa que tá aí fixa, né? Tá martelando há um tempo na sua vida. Para fechar, o que mais que eu posso trazer de iluminação para essa questão? E assim, o brilho, um brilho assim, tem muito rei. Tem rei de paus, rei de ouros. É uma pessoa que gosta de ter amizades, por exemplo, né, nas relações. Ter pessoas fixas a longo prazo, que têm amizades de longos anos, porque você é capaz de mantê-las, só que naquele ambiente, nesse ambiente com essa pessoa, ou enfim, encaixa o seu contexto, você não estava conseguindo manter isso. E aí, lembrando, você não é a única responsável pelas relações, né? Se eles não querem manter, quem vai ser você para querer dizer o contrário? Quando um não quer, dois não brigam, né? Vamos lá. Última mensagem para trazer uma luz para essa situação, para fazer com que você consiga evoluir mais rápido, né? Na sua busca. 8 de espadas. Vem sabotagem de achar que você não consegue fazer por si mesma alguma questão. Por exemplo, você sair desse núcleo aqui e achar que não consegue ficar por conta própria depois de sair daqui. Entende? Dessa relação. Sendo que lembra de quem você era antes de entrar ali. E lembra também quem você é agora, quem você se tornou depois dessas questões aqui. Porque tudo que vem, mesmo as coisas ruins ou as boas, vem pra gente evoluir. E você tem um potencial enorme, cara. Porque foi o que eu falei, eu já tinha falado, não é pra puxar saco, entendeu? Já estava aqui na mesa, já tinha falado. Tem 2 reis, rei de paus e rei de ouro. Ótimo para trabalho, tá? Questão de estrutura, você não tem medo e não te faltam energias para começar algo novo, para empreender, para você ser sua própria chefe, tá? Porque você é capaz, você tem esses arquétipos aqui de ser o reizinho da situação, tá? No bom sentido. Então você é uma buscadora que sabe concretizar, né? Sabe planejar, sabe concretizar. E é isso que o mundo está precisando, né? Mas não faça sozinha, lembra? Fica como lição todas essas coisas ruins que aconteceram, que você precisa de aliados confiáveis ao seu lado para partir nessa nova missão do mundo aqui, tá? Então, ó, se você quiser tirar um print para lembrar de quem você é em toda essa situação aqui, olha só. Não sei por que não está focando, gente, não sei. Mas botando aqui assim, acho que dá para ver, ó. Você é o rei de paus, o rei de ouros, o cavaleiro de ouros e essa mulher que planeja aqui do 2 de paus, tá? Você consegue ver além do que muitos não conseguem. Então, o que mais?
Eu virei e não vi o fundo. Conselho, né? O 8 de espadas e o rei de espadas. Melhorar a comunicação. Mais um rei. Você tem o potencial gigantesco de trabalhar com comunicação. Você precisa acreditar, né? Primeiramente, porque o 8 de espadas vem falando isso. Você precisa acreditar em si, no seu potencial e deixar com que isso te traga ânimo e energia para você realizar, tá? Porque, cara, pode ser questão de professor também, tá? Professor. Que traz muita sabedoria, bagagem, experiência. Olha só, tem a coruja ali. Tem a coruja ali em cima dele. E o que você não sabe, a espiritualidade te sopra, tá? Tem aqui, ó, em ambas as cartas, a sua proteção, o corvo e a coruja, tá? Então, se alguém falar mal de você, você vai saber de um jeito ou de outro, sabe? Se alguém for fiel, você também vai saber. Você vai saber lidar com as situações da melhor forma possível, tá? Porque também temos o arquétipo da pessoa que me vê aquela profissão, relações internacionais, né? Você sabe ser diplomata, beleza? Então é isso, Virgem. Então boa sorte, que você tenha um próspero ano novo. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui se fez sentido para você, tá bom? E um beijo, até a próxima, até ano que vem.